Olá, bem-vindo e bem-vinda. O Ponto 3 começa agora. Em 1991, o santo padre Papa João Paulo II, em sua homilia na beatificação de Madre Paulina, disse que o Brasil precisava de santos. E 6 anos após essas emblemáticas palavras, foi aberto o processo de beatificação do padre Pelágio Salter, missionário redentorista que, por onde passava, distribuía afeto e generosidade, reconhecido pelo seu olhar atento aos mais pobres e doentes. O padre Pelágio foi reconhecido como venerável pelo Papa Francisco no ano de 2014. E hoje nós falaremos em nosso programa sobre a história e o processo de beatificação do padre Pelágio Salter, sua história e devoção. Vamos conferir. Apóstolo de Goiás. Assim é conhecido o venerável Padre Pelágio. Novembro é um mês dedicado a ele, que foi um missionário redentorista alemão. Em 1909, sua história começava em solo brasileiro, com a missão de evangelizar. E foram 52 anos por aqui. Os primeiros 5 em algumas paróquias de São Paulo e os outros 47 em Goiás. Seu apostolado predileto eram as desobrigas no sertão goiano. Foram centenas de comunidades, quase sempre a cavalo, e assim ia se tornando cada vez mais conhecido e estimado pelo povo. O lugar em que Padre Pelágio mais trabalhou foi em Trindade, no Santuário do Pai Eterno. O venerável dedicou-se com carinho aos pobres e enfermos, indo inclusive até a casa deles nos momentos mais complicados de saúde. A Igreja Matriz de Campinas também fez parte da vida do sacerdote. Foram 5 anos em que todos os dias, de manhã e à tarde, ele dava a bênção, que era guardada por inúmeros fiéis. Padre Pelágio morreu no dia 23 de novembro de 1961, aos 83 anos. Após visitar uma pessoa enferma, enfrentou uma forte chuva, que lhe ocasionou uma forte pneumonia, e ele não resistiu. A partir daí, as homenagens nunca pararam. Praças, ruas, rodovias, terminal de ônibus e igreja. O nome do venerável está por toda parte em Goiás. O processo de beatificação foi aberto em 1997 e em 2014 foi proclamado venerável pelo Papa Francisco. Ainda em vida, era possível ouvir histórias de curas e milagres recebidos e não explicados cientificamente, o que acontece ainda nos dias atuais. Milhares de devotos buscam todos os anos a Igreja do Santíssimo Redentor, em Trindade, conhecida como Igreja do Padre Pelágio, onde fica uma urna com os restos mortais do sacerdote. E para o programa de hoje, para essa conversa sobre o padre Pelágio Salter, recebo aqui 2 confrades missionários redentoristas. Nenhum dos 2 acho que conheceu o padre Pelágio, mas conhecem a sua história e o seu legado missionário. Então, recebo o vice-postulador da causa de beatificação do padre Pelágio, o padre Aragonês. Seja bem-vindo, padre Aragonês Pereira. Muito obrigado pela acolhida. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da vida do padre Pelágio e também como está o processo de beatificação deste grande apóstolo de Goiás. Padre Aragonês Parreira, né? Li errado aqui o nome do padre Aragonês, mas também está conosco o diretor do Seminário Redentorista Padre Pelágio e responsável pela Igreja do Santíssimo Redentor, que guarda os restos mortais do padre Pelágio Salter. Está conosco o padre Valmir Garcia. Bem-vindo, padre Valmir. Obrigado, irmão Diego. Uma alegria mais uma vez estar aqui na TV Pai Eterno. E só uma correção, eu conheci o padre Pelágio. Conheceu o padre Pelágio? Então, por aí, as pessoas do Brasil que está nos acompanhando agora não conhece a história, vai conhecer agora. Mas então podemos começar da sua experiência com o padre Pelágio. Onde o senhor ouviu? Eu o conheci porque quando ele morreu eu tinha 5 anos. Não lembro muito bem da fisionomia e tudo mais, mas
Me lembro muito bem do enterro dele, do féretro que passava ali na 24 de outubro, e certamente muitas vezes eu o via na matriz de Campinas, porque era lá que eu frequentava a igreja, né? Exatamente. Eu era da paróquia de Campinas. Então tá certo. Bom, nós estamos falando de um missionário alemão que trabalhou aqui nessa região de Trindade, de Goiânia, na primeira metade do século XX, no início da segunda metade do século XX, e que tem essa fama de santidade, e ele é reconhecido como apóstolo de Goiás. Mas, rapidamente, Padre Valmir, a biografia do Padre Pelágio, quem que é esse santo? Quem que é esse padre? Bom, como você já disse, um missionário alemão, né, que entrou na congregação e também foi formado por um santo também, né, um beato da congregação, Padre Beato Gaspar Stangassinger. E ele entrou na congregação, aliás, ele nasceu em 1878 na Alemanha, na Baviera. Um lugar, a Baviera naquele tempo era um lugar tipo roça, né? Tipo Goiás, do tempo que Padre Pelágio chegou aqui. E ele entrou na congregação já com uma idade um pouco fora dos trâmites da época. Foi ordenado padre com 29 anos, se não me engano, e com apenas 2 anos de ordenado ele veio para o Brasil e chegando aqui em Goiás em 1912, né? Ele chegou no Brasil em 1909 e em Goiás em 1912, por aí. E aqui ele viveu somente uma vez, ele voltou para Aparecida, mas a maior parte dos 52 anos que ele morou no Brasil, ele morou aqui em Campinas e Trindade. E, Padre Aragonês, quando a gente destaca assim, porque vários missionários têm, inclusive, uma história parecida com a do Padre Pelágio, né? Vieram da Alemanha para o Brasil, inclusive estamos celebrando 130 anos da presença dos redentoristas aqui no Brasil Central, mas um se destaca, o Padre Pelágio. O senhor que já leu aí a história dele, por que será que o Pelágio se destacou? Eu pontuo 2 questões. Primeiro, a sua persistência missionária, podemos dizer assim, né? Porque a dedicação dele na missão, né? Eu sempre admiro muito, aqui, quem não mora aqui em Goiás, mas questões de distância, ele chegou a dispensar sacramentos até a 300 quilômetros daqui, né? Chegando numa cidade aqui no interior chamada Caiapônia, né? Então, essa dedicação dele, que lógico, não era só dele, também do grupo missionário que estava junto, os demais missionários que vieram da Alemanha. E também a segunda questão, que aí eu vejo como ponto de, digamos assim, que trouxe a ele a fama de santidade, que é o trabalho com os enfermos, a bênção da saúde que ele concedia, né, na matriz de Campinas, aqui em Goiânia. Isso, de fato, chamou a atenção de muitos e ele fazia aquilo com muita dedicação, né? Até muitas vezes não parando, assim, né? Se doava naquilo, né? Acolhendo aquelas pessoas que estavam enfermas, inclusive, talvez vai falar mais um pouco, né? A morte dele foi ocasionada porque ele saiu para fazer a visita a um enfermo e tomou uma chuva, né? E aí desencadeou, digamos assim, a sua morte, né? Então, essa dedicação dele na missão e principalmente aos enfermos, né? Esse episódio que o levou à morte dele, ele já era idoso, né? Ele já não era um jovem, mas ele poderia ter se poupado de atender aquela pessoa, né? Porque foi em 1961, podia ter ido de carro, mas atendeu de carroça, saindo de um lado da cidade para o outro, em Goiânia, e acabou tomando chuva pelo caminho. E por conta disso contraiu uma pneumonia que veio a falecer. Mas já mostra a sua disponibilidade, né, para situações mais difíceis, algo que é muito próprio, né, Padre Valmir, do nosso carisma redentorista, né? Podemos dizer que se destaca aí por esse episódio, mas por vários outros da biografia do Padre Pelágio, um legítimo missionário redentorista. Sim, e ele não media esforços realmente, como o Padre Aragonês disse, de atender, né? Eu também destaco essa questão da missionaridade dele e também do zelo pastoral, né? Ele tinha um zelo muito grande. Quando você falou assim, ele poderia muito bem ter ido de carro atender, mas quem foi buscá-lo era muito pobre, né? E carro naquele tempo, na década de 60, começo,
da década de 60 em Goiânia era raro, não era muito comum ter carro aqui. E ele foi de carroça, com 83 anos de idade, subir numa carroça, já um velhinho gordinho, né, que ele era, para subir na carroça, já foi difícil, né? E depois tomou essa chuva toda que foi ainda mais com essa roupa que ele usava, né, que ficou molhado. Então, isso realmente ocasionou. Então, por zelo pastoral, ele adquiriu também uma doença. Mas eu também destacaria, Diego, como é próprio dos missionários daquele tempo e também de agora, era também a preocupação com as crianças, né, além dessas bênçãos que ele dava no final da vida, preocupação com as crianças, de zelar pelas crianças para que elas não ficassem jogadas na rua, na catequese, nos teatros, nas aulas de música. Ele era músico e gostava muito de ensinar canções. E também no aglutinar das pessoas em torno do Santuário do Divino Pai Eterno. Isso é muito importante a gente destacar, né? A Igreja Velha, não existia o santuário que hoje a gente diz Santuário Novo, né? E ele tinha um zelo muito grande. E lendo a biografia dele, eu me deparei com algo assim peculiar que mostrava um tanto quanto a preocupação dele com os pobres. Herança daquilo que as pessoas puderam vivenciar com ele, aquelas pessoas que foram atingidas por sua atividade pastoral missionária, né? Isso levou a uma fama que transcendeu a sua morte, porque ele faleceu, como eu disse, em 1961 e até hoje se fala dele. E talvez por conta dessa fama, dessas histórias e dos milagres atribuídos à sua intercessão, houve um momento em que a Congregação Redentorista, a Arquidiocese de Goiânia, decidiram investigar esse assunto. Posso dizer assim, Padre Aragonês? Sim, sim. É o que nós chamamos que é a fase diocesana, né, para iniciar o processo, que ele já foi concluído, né? E é resultado de um processo, porque é sempre importante dizer que antes de se iniciar qualquer processo de beatificação na igreja, é se consultado a fama dele, né, entre as pessoas, né? Então, para poder chamar a atenção da igreja, para se oficializar para uma pessoa ser canonizada, beatificada, tem que ter podemos dizer assim, essa aclamação popular, né? Vamos usar esse termo, porque a fama de santidade ela tem que ser percebida ali. E o primeiro lugar que é percebido isso é na igreja local, no caso aqui na Arquidiocese de Goiânia. Então aqui se iniciou esse processo, né? Então iniciou o processo aqui, tem toda uma documentação que é reunida, né? Esse processo todo já aconteceu, né? Ele já foi finalizado e já foi enviado para Roma, né? Por isso que ele já tem o título de venerável, né? As suas virtudes de santidade já foram reconhecidas pela igreja, mas tudo começa desde captar documentação, relatos do povo no lugar onde ele passou, onde ele atuou, né? Então, isso é muito importante destacar, né, nesse processo. E nessa investigação e nesse trabalho do processo de beatificação, que está caminhando, acho que em 1997 que foi iniciado, foram identificados milagres atribuídos a ele e são investigados esses milagres? Relatos de milagres temos vários, né? Vários relatos já chegam, né? E o Padre Valmir também pode dizer lá na Igreja Santíssimo Redentor como chega relatos, né? Relatos, isso é frequente, né? Mas já foram apresentados, porque é importante explicar que o processo dele agora só falta o reconhecimento do milagre. Só apenas isso, porque as virtudes de santidade já foram reconhecidas, ele já é venerável, ele está no último passo para a beatificação, né? Que é o reconhecimento do milagre. Já teve uma tentativa, né, mas não foi reconhecido, porque a igreja é muito exigente com esse processo, né? Então, para o reconhecimento de uma pessoa que vai, digamos assim, ser um modelo para a igreja, então a igreja ela exige muito, né, do processo. Então, em relação à vida do Padre Pelágio, isso já foi reconhecido. Os valores de santidade já foi reconhecido nas atitudes dele, né, do dia a dia, na missão dele.
Mas agora é esse passo do milagre, que tem toda uma comissão lá no dicastério em Roma para a causa dos santos, né? Tem uma comissão que vai analisar o milagre, tem que ter comprovação, laudo médico, né? Então, não é todo o relato de milagre que serve, digamos assim, para o processo. E lógico que isso ele é muito importante para a certificação da vida de santidade do Padre Pelágio, mas para o processo tem que se ter toda uma comprovação. Pois é, e esse rigor é o que confirma ou que, digamos, respalda a igreja de afirmar Sim. que ele é um bem-aventurado e futuramente um santo. Isso. Que é importante salientar que o milagre para a beatificação não é o mesmo para a canonização. Depois da data de beatificação tem que acontecer outro milagre, que aí vai ser analisado novamente para ser canonizado. Né? Exatamente. As pessoas podem conhecer mais da vida do Padre Pelágio. Eu tenho aqui alguns livros publicados pela editora Redentorista que mostram e nos ajudam a conhecer um pouco. Esse que você tem na sua tela é uma biografia histórica que foi produzida pelo professor Eduardo Guzmão de Quadros e o Robson Rodrigues Gomes Filho. Inclusive, essa biografia histórica faz parte do processo, né, se não me engano, mas tem dados históricos muito interessantes, contextualizados da vida do Padre Pelágio. Já esse outro, aqui, o livro da capa branca, essa aqui eu nem sei qual edição que é, porque teve várias edições do Padre Clóvis de Jesus, que foi o primeiro vice-postulador dessa causa e um grande divulgador da vida e da missão do Padre Pelágio. Tem uma linguagem mais popular e que também pode ser adquirido na editora Redentorista. E tem esse outro aqui, que está até assinado pelo Padre Valmir, porque é dele, pessoa física, que é a novena pela beatificação do venerável Padre Pelágio, que é as pessoas rezando, pedindo por sua beatificação e confiando-se também à intercessão dele. Padre Valmir, inclusive a respeito da vida do Padre Pelágio, ou melhor, da sua fama de santidade depois da sua morte, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que falava dos túmulos mais visitados do cemitério Santana, aqui em Goiânia. E até hoje, mesmo o Padre Pelágio não estando lá há muito tempo, ainda é um lugar bastante frequentado. Depois disso, o corpo do Padre Pelágio foi levado para a Matriz de Campinas, depois da Matriz de lá para a Trindade, lá na igreja onde hoje o senhor cuida. O senhor, inclusive, fez esse traslado, né? Como é que é até hoje essa busca das pessoas ali de rezar junto ao túmulo do Padre Pelágio? Bom, em Trindade a procura não é tão grande quanto era no cemitério Santana, ou, aliás, como é ainda hoje no cemitério Santana. Mas é uma busca muito grande de pessoas que ainda vão lá e de romeiros que também vão para conhecer. Fato interessante, domingo passado, né, esse domingo próximo passado, eu estive com um grupo de romeiros de Minas Gerais e eles pediram, um grupo muito grande, sentaram lá nos bancos e pediram, conte para nós um pouco do Padre Pelágio, que nós não sabemos a história dele, mas sabemos a fama de santidade. Então eu tive que contar um pouco, resumidamente. Mas é uma procura muito grande, realmente, de saber, de orientar, e essa biografia mesmo do Padre Pelágio, ela é bem procurada, né, lá na nossa igreja. A fama de santidade do Padre Pelágio também, ela traz assim, uma característica muito importante, que é, além da visita ao túmulo, mas também a busca de graças, né? E quando o Padre Aragonês estava dizendo isso aí, dessas comprovações de milagre, me lembrei, o Padre Clóvis, ele relata nesse livro e também contava muito, tive a graça de morar com ele muitos anos, e ele contava bastante sobre, no dia da morte, por exemplo, do Padre Pelágio, houve 2 manifestações milagrosas. É claro que aí o Padre Clóvis até diz, lamentamos porque não foram colhidos os dados para um trabalho científico. Mas um homem quase cego soube da morte do Padre Pelágio e falou assim, eu vou lá, no túmulo não, lá no corpo do Padre Pelágio, na Matriz de Campinas. E lá ele recuperou a vista. Né? Depois, quando o enterro estava passando a 24 de outubro, ainda tem um prédio aqui próximo à nossa sede da TV Pai Eterno,
uma mulher que estava com a perna quase para ser amputada, ela pediu, Padre Pelágio, me cure. E ela levantou da cadeira na hora e foi para dentro. Mas, infelizmente, não foi comprovado assim, cientificamente, né? Foram relatos que se tem. Mas é interessante a gente ver a busca, por exemplo, o túmulo do Padre Pelágio. Por que ele era muito procurado? Eu tive essa experiência e gostaria de contar aqui resumidamente. Eu tinha 8 anos de idade e minha avó tinha um costume de ir muito no cemitério, do túmulo do Padre Pelágio. E eu fui com ela. E isso foi em abril de 64, no ano da nossa Revolução aqui no Brasil. E o túmulo do Padre Pelágio minava uma águazinha, bem pouquinha, e as pessoas iam lá com algodãozinho, molhavam e guardavam no vidrinho, né, para ter as curas e tudo. E muita gente relata isso, que obteve curas por aquela água. Não era nada assim asqueroso, era uma água pura. Uma água limpa. E eu me lembro muito bem. Por que eu me lembro da Revolução aliado a isso? Porque quando nós estávamos, eu e minha avó, estávamos lá no cemitério colhendo águazinha, os aviões da Força Aérea Brasileira, do Exército Brasileiro, estavam sobrevoando Goiânia para derrubar o Mauro Borges, que era o então governador, que era contrário à Revolução. Então isso marcou a minha memória de criança, né, com aquela Revolução, mas também com a questão da devoção ao túmulo do Padre Pelágio, onde minava água. E interessante, muitos anos depois, eu já como padre, tive a graça de, como pároco aqui de Campinas, foi eu que fiz o primeiro traslado do Padre Pelágio do cemitério para a matriz. E fui também eu que preparei o corpo dele, né, que limpei os ossos, né, os restos mortais do Padre Pelágio. E a batina dele, esse hábito preto, estava intacto e bem molhado. Lembrei, na hora, né, depois de mais de 20 anos depois, lembrei da água que minava com o hábito molhado que estava. E é interessante que o túmulo dele, onde ele estava enterrado, não tinha contato com a terra. Não era umidade de terra, era umidade do próprio lugar onde ele estava sepultado. E aí, quando a gente vê a história dos santos, tudo isso são sinais extraordinários, né, e que devem ser, com certeza, considerados. Mas as pessoas conhecem, rezam, e se tiverem certeza de que receberam uma graça pela intercessão do Padre Pelágio Salter, Padre Aragonês, e querem, inclusive, dar esse testemunho de forma documentada, como elas devem fazer? A primeira coisa, como eu disse na questão do processo, o rigor para se analisar. Sempre percebendo que no momento de enfermidade se pediu a intercessão do Padre Pelágio para poder obter junto a Deus a cura, né, daquela situação, passou isso, o máximo de documentação que tiver e reunir, isso é muito importante, faz muita diferença. Porque, como eu disse agora há pouco, chega muito relato, mas sem a comprovação. E quando vai atrás, não tem. O médico que estava no momento já não tem, ou já faleceu, ou não tem como fazer o relato. Então, isso tudo enfraquece a fundamentação científica para aquele milagre, né? Então, precisa de um laudo, os exames antes e depois, comprovando que não houve nenhuma intervenção por medicação, alguma coisa assim. Então, isso é muito importante para juntar, né, e poder ser entregue, né, para o processo de beatificação do Padre Pelágio, né? É importante que quando a gente fala assim dessa fundamentação, é para que a própria ciência tenha um posicionamento no seguinte sentido: olha, nós acompanhamos até aqui, a partir daqui não tem explicação, mas a cura aconteceu e ela foi duradoura, né? Ou seja, ela é irreversível e duradoura. Eu me lembro do Padre Clóvis explicar isso. Ela tem que ser irreversível e duradoura. Com relação a esses milagres. Padre Valmir, a gente ainda não pode fazer uma novena e uma festa para o Padre Pelágio, mas rezamos uma novena pedindo a sua beatificação lá na Igreja do Santíssimo Redentor, nesse mês de novembro, né? Exatamente. No dia 15 até o dia 24 nós temos essa novena. É claro, varia conforme a data, mas sempre nós aproximamos a festa com a data da morte do Padre Pelágio, que é dia 23 de novembro.
Então, este ano vai ser do dia 15 até o dia 24 de novembro, teremos essa festa, essa novena solicitando à igreja o reconhecimento da santidade do Padre Pelágio e, claro, fomentando a devoção, o amor ao Padre Pelágio e o conhecimento também da vida dele. De 15 a 25, as celebrações, de 15 a 24, as celebrações lá na Igreja do Santíssimo Redentor em Trindade, para você que vai visitar a Trindade esses dias, às 19 horas? 19h30. Às 19h30. E no dia 24, que é um domingo de manhã, às 10 horas? Às 10 horas a missa solene, né, em louvor ao Padre Pelágio, né, não rezando para ele, né, como santo, mas rezando, pedindo as graças de Deus por meio dele, às 10 horas da manhã, que vai ser, inclusive, transmitida pela TV Pai Eterno. Muito bem. Para a gente terminar, então, o nosso programa, nós vamos rezar pedindo por sua beatificação. Eu vou pedir para o Padre Aragonês, que é o vice-postulador, para conduzir esse momento, rezando juntos aqui, então, a oração pedindo a beatificação do venerável Padre Pelágio. Então, você que nos acompanha, vamos junto rezar essa oração, pedindo para que o milagre seja reconhecido pela Santa Igreja e assim possamos ter a beatificação do Padre Pelágio. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho aos doentes, aflitos e abandonados, concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado ao Padre Aragonês Parreira, vice-postulador da causa de beatificação do Padre Pelágio Salter, e bom trabalho em mais essa missão. E agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, e poder falar um pouco mais sobre a vida do Padre Pelágio e também esse processo. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Isso é muito importante ter essa oportunidade para esclarecer. Obrigado ao Padre Valmir Garcia, que, além de diretor do seminário Padre Pelágio, é o responsável pela Igreja do Santíssimo Redentor, onde estão os restos mortais do Padre Pelágio. Obrigado, Padre Valmir. Também agradeço a você, irmão Diego, a oportunidade de estar aqui e convido a você que nos acompanha, visite a Igreja do Santíssimo Redentor, que nós, entre parênteses, falamos Igreja do Padre Pelágio. Vale a pena, é tão fácil chegar. Atrás do santuário você tem aquela avenida bonita que tem a Via Sacra em tamanho natural. Chegando no final da Via Sacra, você vê lá, em cima de um morro, né, em cima de uma colina, a igreja bonita do Padre Pelágio, onde estão lá os seus restos mortais. Vale a pena participar, visite-nos e, se quiser mais informações, procure a gente, que a gente está lá para resolver, para ajudar, para conduzir numa oração. Exatamente. E obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 e que está junto conosco rezando, pedindo pela beatificação do Padre Pelágio. A gente volta na semana que vem. Um abraço.